Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, o Orediano, maluco. O Orediano meteu mais 2 gols na MLS, a Liga Americana. Maluco, mais um gol do meio de campo, irmão. Lá de atrás do meio de campo. Falta, ele deu um chutaço, goleiro adiantado. Gol do Orediano. Inclusive ontem ficou um bafafá, né? Que o Vasco poderia trazer de volta o Orediano, cara, posição carente, né? O Adson tá indo aí operar, fraturou a tíbia. O Vasco procurando no mercado um atacante que jogue pelo lado e tal, e o Orediano, que é do Vasco, bem na Liga Americana. O Orediano podia estar no Vasco hoje, né? Mas ele não quis ficar, não se adaptou. Cheio de mimimi também, o Orediano, né? Cheio de mimimi. O Vasco desmentiu que o Orediano estaria voltando, tá? Ó, com relação ao Ryan, o Vasco tentou fazer negócio nessa janela, né, cara? O Vasco tá tão desesperado, irmão, essa é a verdade, né? Esse negócio de 777 foi tão ruim pro Vasco, porque o Vasco precisava de uma empresa, de um investidor, para botar ordem na casa. A 777, ao invés de colocar ordem financeira na casa, bagunçou mais ainda a casa. Pedrinho pegou a casa, cara, mais bagunçada ainda do que já estava, né? Graças ao péssimo e pior presidente da história do Vasco, que colocou a 777 lá dentro, tá? Pegou a casa toda bagunçada e aí você vê, né, cara, tá precisando urgente de dinheiro para resolver a vida do clube, para não deixar salário atrasado, para não deixar dívida, né, do mês atrasar. E aí, cara, o Ryan, maluco, contrato do Ryan, a multa, 80 milhões de euros. Pô, o Vasco falando na janela, a imprensa, né? Falando que o Vasco estava topando conversar por 10 milhões de euros. Cara, 8 vezes menos. 8 vezes menos. E aí você vai vendo, né? Outros times, Flamengo, até o Fluminense, vai vender o André caro pra caramba e o Vasco aceitando menos sempre. Sempre o Vasco aceitando menos, maluco. Pô, é brincadeira, cara. É brincadeira. Agora, o Ryan não teve uma proposta efetiva nessa janela. Ele tem contrato com o Vasco até 31 de dezembro do ano que vem. O Vasco vai conversar com ele para renovar o contrato com ele, né? Para botar um prazo maior, para depois não perder o jogador, né? De graça, né? Ou perder o jogador mais barato ainda. Foi o que aconteceu com o Andrei Santos também. Na época que o Andrei Santos queria ir para o Chelsea, forçou uma barra, o Vasco teve que vender mais barato. O Vasco precisando de dinheiro, sempre vendendo mais barato. Chega, irmão, chega. Ó, a janela vai fechar e o Rossi e o Galdames, maluco, vão continuar. Vou te contar, ia falar aqui, ninguém quis, teve gente que quis, mas eles, ó, não quiseram não, irmão. Ah, vai diminuir salário? Não quero não, eu quero ficar aqui, ó, encostadinho, me deixa aqui, ó, encostadinho, Rossi e o Galdames vão continuar encostados, o treinador não utilizam, não tem ajudado a equipe, irmão, gasto à toa, meu amiguinho, gasta à toa. Enquanto isso, o Vasco ainda está no mercado, janela fecha amanhã, tá? O Vasco ainda tenta zagueiro, ainda tenta atacante, tá de olho, vocês sabem, no zagueiro do Fenerbahçe, o Luan Pérez, a imprensa dizendo que se o Vasco não conseguir contratar ele dentro da janela, ele está já buscando uma rescisão com o Fenerbahçe da Turquia, e aí o Vasco poderia contratar ele depois da janela já fechada, tá? O Vasco ainda tenta também um atacante argentino, Benjamin Garré, atacante de 24 anos, que hoje está no Krylia Samara da Rússia. O Vasco já tinha feito uma proposta de empréstimo com opção de compra. O time russo não aceitou, tá? O time russo quer, pelo menos, que o Vasco dobre, né, a proposta que fez. Vamos ver se o Vasco vai conseguir dobrar a proposta e trazer o jogador que joga pelos lados do campo, tá? O argentino Benjamin Garré.
O outro jogador, agora surge mais uma possibilidade, tá? Acabou de sair, fresquinha, tá? Notícia do Globoesporte.com de que o Vasco está negociando para contratar o meia atacante Maxime Domingues. Maxime Domingues, jogador suíço, 28 anos, está jogando no Gil Vicente de Portugal, tá? Já jogou na Suíça, país de origem, jogou na Polônia, hoje está no futebol português. O Maxime Domingues, meia, joga também de atacante pelo lado direito. Seria para cobrir aí essa vaga ali do Adson. Um gringo, um suíço, tá jogando em Portugal, surgiu do nada esse nome. Cara, confesso para vocês que não conheço o nome do Maxime Domingues, tá? Não conheço o nome, não conheço o futebol do Maxime Domingues, tá? Mas pintou essa notícia hoje de manhã, tá? Notícia aí de que o Vasco tá de olho, de que o Vasco negocia para trazer o meia suíço. Ó, rodada começou, tá? Rodada começou. Atlético Mineiro ganhou do Grêmio, passou o Vasco, tá? O Vasco precisa vencer o Vitória para manter a 8ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Lembrando que se o Vasco der mole para o Vitória, o Inter pode passar, o Inter pega o Juventude e o Atlético Paranaense também pode passar o Vasco, o Atlético Paranaense pega o Palmeiras. Vamos para cima do Vitória. Hoje, o que me preocupa é a arbitragem, o Luiz Flávio de Oliveira, árbitro que sempre prejudica o Vasco. Espero que hoje seja diferente, tá? E vamos ficar de olho aí para ver o time titular do Vasco. A gente tem ainda dúvida ali no ataque, né? O resto é aquilo mesmo, Léo Jardim, Paulo Henrique, lateral direita, João Vitor, Michael e Piton. Meio de campo com Matheus Carvalho, Hugo Moura e Payet. Agora, à frente, além do Verratti centroavante, existem dúvidas dos dois lados, né? Quem vai jogar? Joga o Ryan pelo lado direito? Joga o Emerson Rodrigues? Como que o treinador Rafael Paiva vai montar esse lado direito? E o lado esquerdo hoje, o David voltou a ser relacionado, o David volta a ser titular, ele vai manter o Ryan pela direita, o Emerson Rodrigues pela esquerda, ele vai dar oportunidade para o Jean David, que entrou muito bem no segundo tempo da partida contra o Atlético Paranaense, válida pela Copa do Brasil. Algumas opções aí na mão do treinador, vamos ver qual time ele vai montar para esse ataque aí, quais jogadores ele vai colocar nesse ataque para enfrentar o Vitória da Bahia, hoje, 6h30 da noite, transmissão só do Premier. Parceiro, queria que você comentasse aqui primeiro, palpite para o jogo de hoje entre Vasco e Vitória. E com relação ao Maxime Domingues, suíço, que está no futebol português, 28 anos, que o Vasco está de olho, tentando contratar. Aprova a contratação ou não conhece o jogador? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!